Neville Goddard Universo Quântico traz hoje. LP. Transcrição do disco de vinil. O segredo da imaginação e uma experiência mística. De 1960. O segredo da imaginação. Lado 1. Pode parecer incrível, mas é verdade, o mundo em que vivemos é um mundo de imaginação. Na verdade, a própria vida é uma atividade de imaginação. Tudo o que contemplamos, embora pareça externamente, está dentro, em nossa imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Nada aparece ou continua existindo por um poder próprio. Os eventos acontecem porque atividades imagináveis comparativamente estáveis os criaram. E continuam existindo apenas enquanto receberem esse apoio. Portanto, o segredo de imaginar é o maior de todos os problemas, a cuja solução todos deveriam aspirar. Pois o poder supremo, a sabedoria suprema e a alegria suprema residem na solução deste grande mistério. Quando o homem resolver o mistério da imaginação, terá descoberto o segredo da causalidade, ou seja, a imaginação cria a realidade. A imaginação divina e a imaginação humana não são dois poderes, mas um. A distinção válida que existe entre eles não reside na substância com a qual operam, mas no grau de intensidade do próprio poder operante. Agindo em alta tensão, um ato imaginável é um fato objetivo imediato. Diminuído, um ato imaginável é realizado em um processo de tempo. A história humana, com as suas formas de governo, as suas revoluções, as suas guerras, e de fato, a ascensão e queda das nações, poderiam ser escritas em termos das atividades imaginais de homens e mulheres. Todos os homens e mulheres imaginativos estão sempre lançando encantamentos, e todos os homens e mulheres passivos, que não têm vidas imaginativas poderosas, estão continuamente sob o encanto do seu poder. Se a imaginação é a única coisa que atua ou existe nos seres ou nos homens existentes, como acreditava Blake, então nunca deveríamos ter certeza de que não foi alguma mulher pisando no lagar que iniciou aquela mudança sutil nas mentes dos homens. Ou que a paixão, pela qual a terra ficou encharcada de sangue, não começou na imaginação de algum pastor que acendeu os olhos por um momento antes de seguir seu caminho. O futuro é a atividade imaginável do homem em sua marcha criativa. Imaginar é o poder criativo, não apenas do poeta, do artista, do ator e do orador, mas do cientista, do inventor, do comerciante e do artesão. Seu abuso na criação desenfreada e desagradável de imagens é óbvio. Mas o seu abuso na repressão indevida gera uma esterilidade, que rouba ao homem a verdadeira riqueza de experiência. Imaginar novas soluções para problemas cada vez mais complexos é muito mais nobre do que restringir ou matar o desejo. A vida é a solução contínua de um problema continuamente sintético. Imaginar cria eventos. Nosso mundo, criado a partir da imaginação dos homens, compreende inúmeras crenças conflitantes. Portanto, nunca poderia haver um estado perfeitamente estável ou estático. Os acontecimentos de hoje certamente perturbarão a ordem estabelecida de ontem. Homens e mulheres imaginativos invariavelmente perturbam uma paz de espírito pré-existente. Mantenha-se firme em seu ideal em sua imaginação. Nada pode tirar isso de você, a não ser sua incapacidade de persistir em imaginar o ideal realizado. Imagine apenas os estados que têm valor ou prometem bem. Tentar mudar as circunstâncias antes de mudarmos nossa imagem. A atividade final é lutar contra a própria natureza das coisas. Não pode haver mudança exterior até que haja primeiro uma mudança imaginária. Tudo o que fazemos sem ser acompanhado por uma mudança imaginária nada mais é do que um reajuste fútil dos serviços. Imaginar o desejo realizado traz uma união com esse estado. E durante essa união nos comportamos de acordo com a nossa mudança imaginária. Isso nos mostra que uma mudança imaginária resultará em uma mudança de comportamento. Contudo, as nossas alterações imaginais normais, à medida que passamos de um estado para outro, não são transformações.
Porque cada um deles é rapidamente sucedido por outro na direção inversa, ou mais sempre que um estado se torna tão estável que se torna nosso humor constante, nossa atitude habitual, então esse estado habitual define nosso caráter e é uma verdadeira transformação. Agora deixe-me chamar sua atenção para o design da capa deste disco. Você notará um homem sentado em um banco de parque imaginando-se em uma casa. Este é o segredo de quem fica acordado na cama enquanto sonha coisas verdadeiras. Eles sabem morar na casa dos seus sonhos até que, de fato, o fazem. O homem, por meio de um sonho acordado controlado, pode predeterminar seu futuro. Essa atividade imaginal, de viver no sentimento do desejo realizado, conduz o homem através de uma ponte de incidentes até a realização do sonho. Se vivermos no sonho, pensando nele e não nele, então o poder criativo da imaginação responderá à nossa fantasia aventureira e o desejo realizado irá invadir-nos e nos pegar de surpresa. O homem é todo imaginação, portanto, o homem deve estar onde está na imaginação, pois a sua imaginação é ele mesmo. É muito importante compreender que a imaginação não é algo ligado aos sentidos, ou encerrado nos limites espaciais do corpo. Embora o homem se mova no espaço através do movimento do seu corpo físico, ele não precisa ser tão restrito. Ele pode se mover por uma mudança no que ele está ciente. Por mais real que seja a cena em que a visão repousa, o homem pode contemplar algo nunca antes testemunhado. Ele sempre pode remover a montanha se isso perturbar seu conceito de como a vida deveria ser. Essa capacidade de passar mentalmente das coisas como elas são para as coisas como deveriam ser é uma das descobertas mais importantes que o homem pode fazer. Revela o homem como um centro de imaginação com poderes de intervenção, que lhe permitem alterar o curso dos acontecimentos observados, passando de sucesso em sucesso através de uma série de transformações mentais da natureza, dos outros e de si mesmo. Como ele faz isso? Autoabandono. Esse é o segredo. Ele tem que abandonar-se mentalmente à realização do seu desejo, no seu amor por esse estado, e ao fazê-lo viver no novo estado e não mais no velho estado. Agora não podemos nos comprometer com o que não amamos. Portanto, o segredo da autocomissão é fé mais amor. Fé é acreditar no que é incrível. Comprometemo-nos com o sentimento do desejo realizado na fé de que este ato de autocomissionamento se tornará realidade, e isso acontecerá porque a imaginação cria a realidade. A imaginação é ao mesmo tempo conservadora e transformadora. É conservador quando constrói seu mundo a partir de imagens fornecidas pela memória e pelas evidências dos sentidos. É criativamente transformador quando imagina as coisas como deveriam ser, construindo o seu mundo a partir dos sonhos generosos da fantasia. Na procissão das imagens, as que naturalmente prevalecem são as dos sentidos. No entanto, uma impressão sensorial presente é apenas uma imagem e não difere em natureza de uma imagem de memória ou de um desejo. O que torna uma impressão do sentido presente tão objetivamente real é a imaginação do indivíduo funcionando nela e pensando a partir dela. Enquanto numa imagem de memória ou num desejo, a imaginação do indivíduo não é funcionar nele, ou pensar a partir dele, mas funcionar a partir dele e pensar nele. Se o indivíduo entrasse na imagem na sua imaginação, como sugere o desenho na capa deste disco, então ele saberia o que é ser criativamente transformador, então realizaria o seu desejo e então seria feliz. Toda imagem pode ser incorporada, mas a menos que o próprio homem entre na imagem e pense a partir dela, ela será incapaz de nascer. Portanto, é o cúmulo da loucura esperar que o desejo seja realizado pela mera passagem do tempo. Aquilo que requer ocupação imaginativa para produzir o seu efeito obviamente não pode ser afetado sem tal ocupação. Não podemos estar numa imagem e não sofrer as consequências de não estarmos em outra. A imaginação é uma sensação espiritual. Entre na imagem do desejo realizado e, em seguida, dê-lhe vivacidade sensorial e tons de realidade, agindo mentalmente como agiria se fosse um fato físico. Agora, isso é o que quero dizer com sensação espiritual. Imagine que você está segurando uma rosa na mão. Cheire isso. Você detecta o odor das rosas? Bem, se a rosa não está aqui, por que sua fragrância está no ar?
Através da sensação espiritual, e isto é, através da visão, som, olfato, paladar e tato imaginais, o homem pode dar à imagem vivacidade sensorial. Se o fizer, todas as coisas conspirarão para ajudar na sua colheita. E refletindo ele verá quão sutis foram os fios que levaram ao seu objetivo. Ele nunca poderia ter inventado os meios que sua atividade imaginal usou para se realizar. Se o homem deseja escapar da sua presente fixação sensorial, transformar a sua vida presente num sonho do que poderia muito bem ser, basta-lhe imaginar que já é o que deseja ser, e então sentir-se da maneira que esperaria sentir sob tais circunstâncias. Deixe-o, como faz de conta de uma criança, que está refazendo um mundo segundo o seu próprio coração, criar seu mundo a partir de puros sonhos de fantasia. Deixe-o mentalmente entrar em seu sonho. Deixe-o fazer mentalmente o que ele realmente faria se fosse fisicamente verdade. Ele descobrirá que os sonhos não são realizados pelos ricos, mas pelos imaginativos. Nada se interpõe entre o homem e a realização do seu sonho, a não ser os fatos, e os fatos são criações da imaginação. Se o homem mudar a sua imaginação, ele mudará os fatos. O homem e seu passado são uma estrutura contínua. Esta estrutura contém todos os fatos que foram conservados e ainda operam abaixo do limiar da sua mente superficial. Para ele, é apenas história. Para ele, parece inalterável, um passado morto e firmemente fixado. Mas por si só está vivendo, faz parte da idade viva. Não podemos deixar para trás os erros do nosso passado, pois nada desaparece. Tudo o que foi ainda existe. O passado ainda existe e ainda dá os seus resultados. O homem deve voltar na memória, procurar e destruir as causas do mal, por mais antigas que sejam. Isso de ir ao passado e repetir uma cena do passado na imaginação como deveria ter sido representada da primeira vez, eu chamo de revisão, e a revisão resulta na revogação. Mudar nossas vidas significa mudar o passado. As causas do mal presente são as cenas não revisadas do passado. O passado e o presente formam toda a estrutura do homem. Ele carrega consigo todo o seu conteúdo. Qualquer alteração de conteúdo resultará em uma alteração no presente e no futuro. Viva nobremente, para que a mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado. Caso você não consiga fazer isso, lembre-se, o primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. Se o passado for recriado no presente, o passado revisto também será recriado no presente. Ou então a promessa de que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve é uma mentira. Pode surgir a questão de como, ao representarmos os outros para nós mesmos como melhores do que realmente eram, ou reescrevendo mentalmente uma carta para adaptá-la ao nosso desejo, ou revisando a cena de um acidente, a entrevista com o empregador, e assim por diante, poderiam mudar o que parecem ser os fatos inalteráveis do passado. Mas lembre-se de minhas reivindicações de imaginação. Imaginar cria a realidade. O que faz pode desfazer. Não é apenas conservador, construindo uma vida a partir de imagens fornecidas pela memória, é sempre criativamente transformador, alterando um tema já existente. A parábola do administrador injusto dá a resposta a esta pergunta. Podemos alterar o nosso mundo através de uma determinada prática ilegal, através de uma falsificação dos fatos, e isto é, por meio de uma certa alteração intencional daquilo que vivenciamos. E tudo isso é feito na própria imaginação. Esta é uma forma de falsidade, que não só não é condenada, mas é realmente aprovada no ensino do Evangelho. Por meio de tal falsidade, um homem destrói as causas do mal e adquire amigos. E com base nesta revisão prova, a julgar pelos grandes elogios que o mordomo injusto recebeu de seu mestre, que ele merece confiança. Porque a imaginação cria a realidade, podemos levar a revisão ao extremo e rever uma cena que de outra forma seria imperdoável. Aprendemos a distinguir entre o homem, que é todo imaginação, daqueles estados em que ele pode entrar. Um mordomo injusto, olhando para a angústia de outro, representará o outro para si mesmo como deveria ser visto. Se ele próprio estivesse em necessidade, ele,
Como o homem na capa deste disco, entraria na casa dos seus sonhos em sua imaginação e imaginaria o que veria, e como as coisas pareceriam, e como as pessoas agiriam, depois que essas coisas deveriam acontecer. Então, nesse estado, ele adormecia sentindo-se da maneira que esperaria sentir sob tais circunstâncias. Oxalá todo o povo do Senhor fosse mordomo injusto, falsificando mentalmente os fatos da vida para libertar os indivíduos para sempre. Pois a mudança imaginal prossegue até que finalmente o padrão alterado seja realizado nas alturas da realização. Nosso futuro é nossa atividade imaginal em sua marcha criativa. Imagine melhor do que o melhor que você conhece. Uma experiência mística. Lado 2. Aceito literalmente o ditado de que todo o mundo é um palco e acredito que Deus desempenha todos os papéis. O objetivo da peça: transformar o homem, o criado, em Deus, o Criador. Deus amou o homem, o que ele criou, e tornou-se homem na fé de que este ato de autocomissão transformaria o homem, o criado, em Deus, o Criador. A peça começa com a crucificação de Deus, no homem como homem, e termina com a ressurreição do homem como Deus. Deus se torna como nós somos para que possamos nos tornar como Ele é. Deus se torna homem para que o homem possa se tornar primeiro um ser vivo e depois um espírito vivificante. Eu vivo, mas não eu, mas Deus vive em mim. E a vida que sei que vivo na carne, vivo pela fé em Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus assumiu a forma de homem e tornou-se obediente até a morte na cruz do homem, e foi crucificado no Gólgota, o crânio do homem. O próprio Deus entra pelas portas da morte, o crânio humano, e deita-se na sepultura do homem para fazer do homem um ser vivo. A misericórdia de Deus transformou a morte em sono e começou então a prodigiosa e impensável metamorfose do homem. A transformação do homem em Deus. Nenhum homem sem a ajuda da crucificação de Deus poderia cruzar o limiar que admite a consciência vida. Mas agora temos união com Deus em seu eu crucificado. Ele vive em nós como nossa maravilhosa imaginação humana. Portanto, o homem é todo imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. Esse é o próprio Deus. Quando ele surgir em nós, seremos como ele e ele será como nós. Então todas as impossibilidades se dissolverão ao toque da exaltação, que sua ascensão em nós transmitirá à nossa natureza. Aqui está o segredo do mundo. Deus morreu para dar vida ao homem e libertá-lo. Pois por mais claramente que Deus esteja consciente da sua criação, não se segue que o homem, criado imaginativamente, esteja consciente de Deus. Para realizar este milagre, Deus teve que morrer e depois ressuscitar como homem. E ninguém jamais expressou isso tão claramente quanto Blake. Blake diz, ou melhor, Jesus disse: a menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Você amaria alguém que nunca morreu por você, ou morreria por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morreu. Isto é, Deus se entregou gratuitamente pelo homem. Deliberadamente ele se tornou homem e esqueceu que é Deus, na esperança de que o homem, assim criado, eventualmente ascenderá como Deus. Deus se ofereceu tão completamente pelo homem que clama na cruz do homem: meu Deus! Meu Deus! Por que você me abandonou? Ele esqueceu completamente que ele é Deus. Mas depois que Deus ressuscitar em um homem, esse homem dirá aos seus irmãos: por que estamos aqui tremendo, clamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Este primeiro homem que ressuscitou dentre os mortos é conhecido como Jesus, as primícias daqueles que adormeceram. Para o homem, Deus morreu. Agora, por um homem, veio também a ressurreição dos mortos. Jesus ressuscita seu Pai morto tornando-se ele. Em Adão, o homem universal, Deus dorme. Em Jesus, o Deus individualizado, Deus desperta. Ao acordar, o homem criado tornou-se Deus, o Criador, e pode verdadeiramente dizer:
Antes que o mundo existisse, eu sou. Assim como Deus, no seu amor pelo homem, identificou-se tão completamente com o homem que se esqueceu de que era Deus, também o homem, no seu amor por Deus, deve entregar-se tão completamente a Deus que viva a vida de Deus e não mais a do homem. A peça de Deus, que transforma o homem em Deus, é-nos revelada na Bíblia. É completamente consistente em imagens e simbolismo. O Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, e o Antigo é manifestado no Novo. A Bíblia é uma visão. Não é uma doutrina ou um ritual. O Antigo Testamento nos fala das promessas de Deus, o Novo Testamento não nos diz como essas promessas foram cumpridas, mas como elas são cumpridas. O tema central da Bíblia é a experiência direta, individual e mística do nascimento da criança. Aquela criança de quem o profeta falou. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Quando a criança nos é revelada, nós a vemos, nós a vivenciamos, e a resposta a esta revelação pode ser expressa nas palavras de Jó. Eu tinha ouvido falar de ti pelo ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A história da encarnação não é uma fábula, uma alegoria ou alguma fórmula cuidadosamente fundamentada para escravizar as mentes dos homens, mas um fato místico. É uma experiência mística pessoal do nascimento de si mesmo a partir do próprio crânio, simbolizado no nascimento de uma criança envolta em panos e deitada no chão. Há uma distinção entre ouvir falar do nascimento de uma criança através do próprio crânio, um nascimento que nenhum cientista ou historiador jamais poderia imaginar. Explique, e realmente vivenciando o nascimento, segurando em suas próprias mãos e vendo com seus próprios olhos esta criança milagrosa, uma criança nascida de cima, de seu próprio crânio, um nascimento contrário a todas as leis da natureza. O evento, tal como está registrado nos evangelhos, realmente ocorre no homem. Mas daquele dia ou daquela hora em que chegará a hora de o indivíduo ser libertado, ninguém sabe, exceto o Pai. Não se maravilhe que eu lhe diga, você deve nascer do alto. O vento sopra onde quer e você ouve o som dele, mas não sabe de onde vem nem se vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Esta revelação no Evangelho de João é verdadeira. Aqui está a minha experiência deste nascimento do alto. Tal como Paulo, não o recebi do homem, nem fui ensinado, mas veio através da experiência mística real de nascer do alto. Ninguém pode falar verdadeiramente deste nascimento místico do alto, exceto aquele que o experimentou. Eu não tinha ideia de que esse nascimento do alto fosse literalmente verdade. Pois quem, antes da experiência, poderia acreditar que a criança, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o Príncipe da Paz, estava gravada em seu próprio crânio? Quem, antes da experiência, entenderia que o seu Criador é o seu marido e o Senhor dos Exércitos é o seu nome? Quem acreditaria que o Criador entrou na sua própria criação, o homem, e sabia que era ele mesmo e que esta entrada no crânio do homem, esta união de Deus e do homem, resultou no nascimento de um filho do crânio do homem? Homem, qual nascimento deu a esse homem a vida eterna e a união com seu Criador para sempre? Se conto agora o que vivi naquela noite, não o faço para impor as minhas ideias aos outros, mas para poder dar esperança àqueles que, como Nicodemos, se perguntam como pode um homem nascer velho? Como ele pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Como isso pode ser? Bem, foi assim que aconteceu comigo. Um sonho celestial em que as artes floresciam foi subitamente interrompido pela vibração mais intensa centrada na base do meu crânio. Então, um drama tão real quanto aqueles que vivencio quando estou totalmente acordado começou a se desenrolar. Eu me senti dentro do meu crânio tentando forçar minha saída através de sua base. Algo cedeu e eu me senti mover a cabeça para baixo pela base do crânio. Eu me espremi, centímetro por centímetro. Quando estava quase saindo, segurei o que imaginei ser o pé da cama e puxei o resto de mim para fora do crânio. Ali no chão fiquei deitado por alguns segundos. Então me levantei e olhei para meu corpo na cama.
Ele estava deitado de costas e balançando de um lado para o outro como alguém se recuperando de uma grande provação. Ao contemplá-lo, na esperança de que não caísse da cama, percebi que a vibração que deu início a todo o drama não estava apenas na minha cabeça, mas agora também vinha do canto do quarto. Ao olhar para o canto, me perguntei se aquela vibração poderia ser causada por um vento muito forte, um vento forte o suficiente para fazer a janela vibrar. Eu não conseguia acreditar que a vibração que ainda sentia na minha cabeça estivesse relacionada com aquela que parecia vir do canto da sala. Olhando de volta para a cama, descobri que meu corpo havia desaparecido, mas em seu lugar estavam meus 3 irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho sentou-se onde estava a cabeça. Meu segundo e terceiro irmãos sentaram-se onde estavam os pés. Ninguém parecia estar ciente de mim, embora eu estivesse ciente deles e pudesse discernir seus pensamentos. De repente, tomei consciência da realidade da minha própria invisibilidade. Notei que eles também estavam perturbados pela vibração que vinha do canto da sala. Meu terceiro irmão foi o mais perturbado e foi investigar a causa do distúrbio. Sua atenção foi atraída por algo no chão e olhando para baixo ele anunciou: "É o bebê de Neville." Meus outros 2 irmãos, com vozes muito incrédulas, perguntaram: "Como Neville pode ter um filho?" Meu irmão levantou o bebê enrolado em panos e o deitou na cama. Eu então, com minhas mãos invisíveis, levantei o bebê e perguntei-lhe: "Como está meu querido?" Ele olhou nos meus olhos e sorriu, e eu acordei neste mundo, para refletir sobre esta maior de minhas muitas experiências místicas. Contarei outra visão porque confirma a verdade da minha afirmação de que a Bíblia é um fato místico, que tudo o que está escrito sobre o Filho prometido está na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e deve ser experimentado misticamente. Na imaginação do indivíduo. O nascimento da criança é um sinal e um presságio que sinaliza a ressurreição dos patriarcas na imaginação daquele em quem a criança nasce. 6 meses após o nascimento da criança, uma vibração semelhante à que precedeu o seu nascimento começou na minha cabeça. Desta vez, sua intensidade estava centrada no topo da minha cabeça. Então houve uma explosão repentina e me vi em um quarto modestamente mobiliado. Ali, encostado na lateral de uma porta aberta, estava meu filho Davi, de fama bíblica. Ele era um rapaz de cerca de 12 anos. O que mais me impressionou nele foi a beleza incomum de seu rosto e figura. Ele era, como é descrito no primeiro livro de Samuel, corado, com lindos olhos e muito bonito. Nem por um momento me senti outra pessoa além de Neville. Mesmo assim, eu sabia que esse rapaz, Davi, era meu filho, e ele sabia que eu era seu pai. Enquanto eu estava ali sentado contemplando a beleza do meu filho, a visão desapareceu e eu acordei. Que conclusão pode ser tirada dessas experiências místicas? Uma câmara à imagem do homem, na imaginação do homem, está gravada com cada patriarca e personagem do Antigo Testamento, e que após o nascimento de uma criança do crânio do homem, significando o renascimento do homem do alto, começará a ressurreição do homem. Os patriarcas. Cada um, por sua vez, será revelado como filho do homem que o ressuscita. Quando todos forem ressuscitados dentre os mortos, aquele homem em quem eles foram ressuscitados saberá que é um dos Elohim. O Deus que se tornou homem para que o homem se tornasse Deus.